Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, e eu gostaria de voltar a dar um enquadramento do verso 17 em diante para podermos entender bem aquilo que as Escrituras nos dizem neste texto bíblico. Ele é tão rico, tão profundo, que efetivamente podemos ainda retirar muitas lições destes textos bíblicos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então este texto nós já meditamos no último programa e nós já tratamos destas questões. No entanto, eu creio que ao relermos, certamente o Espírito Santo nos fará recordar coisas importantes e lições importantes que nós aprendemos. Mas continuando agora para o capítulo 4, verso 1, diz assim ainda o texto da Palavra de Deus: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Aqui temos então um novo texto bíblico. O apóstolo Paulo sabia que havia naquela igreja algumas pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo. No entanto, ele também sabia que naquela igreja havia irmãos amados, pessoas próximas, pessoas com um relacionamento poderoso com ele. E isto deve-nos fazer refletir. Em primeiro lugar, não devemos ser ingênuos ao ponto de pensar que todas as pessoas que se dizem cristãos são efetivamente cristãos. O apóstolo Paulo já revelou naquela época que havia inimigos da cruz. Continua a haver ainda hoje inimigos da cruz. Não é novidade nenhuma. Mas também não devemos tomar a árvore pela floresta. Não devemos olhar para uma árvore e pensar a floresta toda é assim. De forma alguma. Vemos aqui que o apóstolo Paulo diz que há também estes irmãos amados, estas pessoas que são próximas, que nos dão a alegria, que são relacionais, são pessoas saudáveis, pessoas amigas, pessoas que realmente trazem alegria àqueles que dão o ensino bíblico. Eu quero dizer efetivamente que a maioria dos nossos ouvintes corresponde a este verso 1 do capítulo 4 do livro de Filipenses. E, efetivamente encontramos boas referências da maioria dos cristãos deste país, do norte ao sul do país, pessoas dedicadas a Deus, pessoas que temem o Senhor, querem servir com integridade o nome de Jesus, estão a aprender a caminhar com Cristo, e esta é uma grande alegria para mim, saber que de norte a sul do país, mesmo no estrangeiro, há muitos cristãos fervorosos, cristãos desejosos de seguir a Cristo, e estes trazem grande alegria para nós. Mas também devemos ter em atenção que há alguns, poucos, é verdade, mas que são esses inimigos da cruz. E, infelizmente, os mídias gostam de dar relevo a esta minoria que de facto vai denegrindo a imagem do cristianismo. Mas esta minoria não é, de facto, de modo algum representativa. Esta minoria, efetivamente, mancha o nome de Jesus, é verdade, mas a maioria dos cristãos são pessoas que procuram servir a Cristo com toda a integridade, com toda a santidade, caminhando mais e mais para se aproximar de Deus. Nós sabemos que Satanás é de facto o principal responsável por lançar esta dúvida na mente das pessoas. É ele o principal responsável por promover estas atitudes naqueles que minam a imagem do cristianismo. E é ele o principal motivador deste aspecto, porque na realidade ele procura
destruir a obra de Cristo mesmo quando Cristo já estava entre nós. É por isso que é tão importante nós percebermos e não tomarmos a árvore pela floresta, mas percebermos que há cristãos que são irmãos fiéis, cristãos que são realmente pessoas que vivem o cristianismo, que amam o próximo, amam a Deus e são pessoas íntegras, pessoas fiéis ao nosso Deus. Passemos agora ao verso 2. Este verso 2 deste capítulo 4 do livro de Filipenses mostra o seguinte: rogo a Evódia e rogo também a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Agora o apóstolo Paulo está a falar aqui a estas duas senhoras, estas duas irmãs da igreja, que trabalhem em unidade, que haja harmonia entre elas, pensem concordemente no Senhor, estejam com um só pensamento, uma só alma, que estejam a trabalhar em unidade uma com a outra. Provavelmente estas duas senhoras, não há muitos relatos de quem elas eram, mas é provável que elas fossem pessoas com algum impacto dentro da comunidade. Senão, de outra forma, ela não fazia um apelo tão profundo do seu coração. Esta ideia de rogo é uma ideia de um apelo bem profundo, bem sentido da parte do apóstolo Paulo, dizendo que estas duas irmãs não andem a disputar uma com a outra questões, não sabemos quais são, se eram doutrinárias, se eram éticas, mas que elas efetivamente não estivessem a agir desta forma. E infelizmente às vezes acontece nas comunidades este tipo de situação, em que irmãos e irmãs se colocam em debate e que esse debate vai longe demais. Mais do que ganharmos a nossa opinião e a nossa razão, deveríamos trabalhar para a unidade da comunidade. Esta deve ser a principal razão do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso zelo. Trabalhar para que a comunidade cristã se mantenha unida num só propósito, num só sentimento, um sentimento de humildade. Se mais uma vez nós aplicarmos aqueles princípios que o apóstolo Paulo tem vindo a descrever aqui nesta carta aos Filipenses, no capítulo 2, se vivêssemos estes princípios seria tremendo. Provavelmente as igrejas cristãs seriam muito diferentes na sua prática e na sua vivência. Aliás, Jesus disse que é pelo amor que seríamos conhecidos. E o amor trabalha em união. Neste capítulo 2 do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que também cada qual o que é dos outros. Vemos que aqui é este o desafio que o apóstolo Paulo lança. Uma vivência em unidade, uma vivência em concordância, uma vivência em harmonia. E aqui em Filipenses 4:2 o apóstolo é mais claro ainda sobre este assunto e dá, digamos assim, mais as razões pelas quais ele tinha dito já isto no capítulo 2 desta carta. É porque Evódia e Sintique estavam em desacordo em alguma área e por isso ele diz: pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Talvez estas senhoras tenham criado duas fações, dois grupos rivais, dois grupos concorrentes, e realmente era necessário que elas acabassem com este partidarismo, acabassem com este conflito interno e parassem de viver dessa forma. Então muitos cristãos às vezes com boas intenções até, pessoas bem intencionadas, provocam desarmonia nas comunidades. E nós precisamos ter humildade. E isto é difícil, porque às vezes são coisas que nós consideramos tão importantes, mas a humildade é mais importante, a unidade é mais importante. Então talvez você está a viver uma situação desse género, então se sente que há discordância, situações que são vitais, eu gostaria de desafiá-lo em Cristo Jesus a viver em unidade, a viver em humildade também, a talvez considerar o outro superior a si próprio, a argumentação do outro superior à sua, e abdicar daquilo que você considera tão vital. Poder dizer: em Cristo Jesus eu vou me manter humilde. Em Cristo Jesus eu vou permitir então que o outro faça como ele acha. E isto é de facto humildade, é trabalho em conjunto. Eu trabalho com uma equipa de pessoas, nem sempre estou de acordo com tudo o que essa equipa diz, e mesmo quando eu não estou de acordo com aquilo que a equipa diz, há alturas em que eu digo: ok, eu não concordo,
expus os meus pontos de vista, mas se o grupo decidiu nesta direção, eu submeto-me. Eu fico humilde no meu lugar e vou trabalhar arduamente para que alcancemos juntos o mesmo objetivo. Depois de expor as minhas razões, depois de expor os meus pontos de vista, então nós temos que tomar uma atitude. E a atitude deve ser trabalhar para a unidade. Trabalhar para que a Igreja cresça em unidade. Unidade não é uniformidade. Eu tenho dito isto várias vezes, é importante repeti-lo. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é todos pensarem de uma só forma. Nós somos diferentes, todos nós temos passados diferentes, e isso marca a nossa maneira de pensar, marca a nossa maneira de ser e estar, e como é óbvio, vamos encarar uma situação de uma maneira, o outro vai encarar de outra. Então, trabalhemos sim para a unidade e não para a uniformidade, porque isso vai ser muito complicado acontecer. Não vamos conseguir andar todos de uniforme. A uniformidade é uma unidade aparente. É por fora parece unido, mas por dentro está completamente arrebentado. É o que acontece, se nós olharmos, não estou a dizer que acontece isso no nosso exército, mas por exemplo para o exército, em que as pessoas aparentemente parecem todas unidas, porque estão todas fardadas da mesma maneira, parece um só grupo, coeso, etc. Mas depois cada um pensa à sua maneira, cada um tem o seu estilo de vida diferente e nem sempre corresponde àquela farda que eles envergam, não é? Então a unidade vai além das fardas. Podemos estar desfardados, podemos estar a civil, mas trabalharmos para termos todo o mesmo sentimento, termos todos o mesmo pensamento. O verso 3 ainda aqui do nosso texto bíblico diz assim: A ti, fiel companheiro de jugo, também penso que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, tanto como Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo aqui ele está a apelar para que um crente, um dos líderes da igreja em Filipos, cujo nome ele não menciona, ele tratem deste assunto fielmente. Ele trata este homem, esta pessoa, como fiel companheiro de jugo. Então era alguém que trabalhava juntamente com o apóstolo Paulo. Era alguém que efetivamente estava com ele nesta batalha árdua. Fiel companheiro de jugo. Talvez foi alguém que esteve nas prisões com o apóstolo Paulo, é possível. Talvez alguém que efetivamente estava nessa batalha de travar o Evangelho, de levar o Evangelho até aqueles que não conhecia. Poderia então ser um oficial da igreja, um dos líderes da igreja, que Paulo conhecia certamente muito bem, e poderia chamá-lo por fiel companheiro de jugo. Nós todos que fazemos parte do trabalho de Cristo temos nos colocado debaixo desse jugo suave, esse jugo que Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo, pois ele é suave e leve. Então o apóstolo Paulo estava aqui a dizer que este fiel companheiro também tinha tomado sobre si este jugo suave de Cristo. Nós encontramos uma possibilidade, que era Onésimo, numa das cartas de Paulo, que ele escreve a Filemon, significando então este Onésimo como alguém útil. É o nome próprio de um homem. Então ele era companheiro também de Paulo neste processo. Ele esteve com Paulo na prisão. Talvez se referisse a ele, não sabemos exatamente quem era esta personagem. No entanto, estas duas irmãs deveriam submeter-se a este fiel companheiro que deveria de acompanhá-las. Deveria ser talvez o pastor, o líder da igreja, que deveria de acompanhar e tomar uma atitude para que sanasse esta situação, esta divergência entre estas duas irmãs, Evódia e Sintique. Então, temos aqui este problema e depois ele fala acerca destes cristãos que tinham uma atitude para com o Evangelho e cujo nome estava escrito no livro da vida. Então é preciso de facto amar a comunidade, é preciso amar a Cristo para que o nosso nome, a boa nova do Evangelho, seja proclamada e o nosso nome seja inscrito no livro de vida. Isso é algo fundamental, algo que muda de facto a nossa vida. Mais importante do que tudo aquilo que nós podemos fazer é de facto que o nosso nome esteja registado no livro de vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso quando estava entre nós. Quando ele enviou os 70 pelas várias cidades de Israel para proclamar as boas novas do Evangelho, para curar os enfermos, expulsar demónios, eles vinham entusiasmados com aquilo que tinha acontecido.
Imagino você, se acontecesse consigo, você ter esse poder para impor as mãos e a pessoa ficar curada, os demónios serem expulsos. Eles vinham pasmados com tamanho poder que Deus lhes havia conferido. No entanto, o Senhor Jesus Cristo disse: mais importante do que essa atitude de expulsar demónios, mais importante do que os milagres que vocês operaram, é de facto o vosso nome está escrito no livro de vida. Isso é o que faz toda a diferença entre a vida externa, espiritual e a morte eterna. E é isto que Jesus Cristo estava a querer transmitir àquele grupo de homens e mulheres que tinham saído para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo reflete esta mesma ideia, mostrando que estes cooperadores, estes fiéis cooperadores, são realmente alguém que tem o seu nome inscrito no livro de vida. E nós devemos ter este privilégio, assumi-lo integralmente, de ser cooperadores com Cristo na proclamação do Evangelho. Temos vários servos de Deus escritos na Bíblia que cooperaram com Paulo nesta tarefa. Temos Onésimo, como já falei, temos Clemente, temos Lucas, temos Timóteo, temos Silas. Vários homens que cooperaram com o apóstolo Paulo no Evangelho para proclamar esta boa nova, esta mensagem que transforma a vida, esta mensagem que realmente muda o nosso sentido de vida. É por isso que o livro de Apocalipse, quando escreve acerca deste livro de vida, ele diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Temos aqui uma séria advertência do livro de Apocalipse. Vemos aqui que aquele que não foi achado inscrito no livro de vida, então foi lançado no lago do fogo. A minha pergunta para si é: você está já inscrito nesse livro de vida? O seu nome já foi registado diante de Deus? E talvez você me está a perguntar: mas como é que eu posso fazer o registro no livro de vida? Como é que se faz isso? Como é que se tem acesso a essa possibilidade? É relativamente simples e fácil. Aquilo que a palavra de Deus nos mostra é que se nós confessarmos o nosso pecado a Cristo Jesus, se nós aceitarmos pela fé o sacrifício que Ele fez naquela cruz, nós temos então acesso a inscrever o nosso nome no livro de vida. E é por isso que a palavra de Deus dá tanto ênfase a este aspecto. Porque o mais importante realmente é que o nosso nome esteja inscrito nesse lugar. Nesse lugar que nos dá acesso à vida eterna. Porque, como nós vimos, se o nosso nome não estiver aí inscrito, não temos lugar na eternidade com Deus. E para que ele esteja inscrito, necessita você de confessar o seu pecado a Cristo. Dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu confesso o meu pecado e abandono, eu aceito que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são suficientes para perdoar o meu pecado, para me purificar de toda a injustiça, e eu quero entregar então hoje a minha vida nas tuas mãos. Se você fizer esta oração que eu acabei de fazer, a palavra de Deus diz que se você foi sincero no seu coração, se você o confessou com a sua boca, então recebeu a vida eterna. Esta é a promessa de Deus, não minha. Esta não é a promessa de uma nova igreja, não. É a promessa das Escrituras. É a promessa do próprio Deus. E se você tomar esta decisão agora mesmo, a palavra de Deus diz que você pode confiar em Deus, que o seu nome está inscrito no livro dos céus, no livro da vida. E um dia, quando você chegar à presença de Deus, Deus abrirá esse livro e perguntará o seu nome, você dirá, e ele dirá: o teu nome está inscrito com o sangue do Cordeiro. O teu nome está inscrito porque foste lavada no sangue do Cordeiro, foste lavado no sangue do Cordeiro. Se você já tem o seu nome inscrito no livro de vida, já tem esta vida eterna concedida por Cristo Jesus, o que é que você pode fazer agora, daqui em diante? Pode aplicar tudo aquilo que nós já temos vindo a falar no programa O Som do Livro. Pode caminhar para uma vida de santidade cada vez maior. Como é que você faz isso? Há 3 aspectos fundamentais que eu gostaria de deixar consigo. 3 aspectos que certamente serão úteis para você crescer na sua fé e na sua vida de santidade. O primeiro é você ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Não fique só por ouvir o programa O Som do Livro. Eu sei que há muitas pessoas que não têm muito tempo e, como não têm muito tempo, aproveitam para, de alguma forma, fazer o seu culto pessoal, o seu tempo devocional, ouvindo o programa O Som do Livro. Eu fico muito
contente com isso, mas tenha o seu próprio tempo com Deus. Passe tempo com Deus lendo a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, lendo aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Um segundo aspecto que é importante você ter em consideração é fale com Deus. Orar é falar com Deus. Orar não é você aprender uma série de orações ou rezas, palavras repetidas, não é isso. Jesus, quando ensinou a orar, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele diz: não useis de vãs repetições. Então você, ao orar, é falar com Deus, falar aquilo que vai na sua alma, no seu coração, derrame o seu coração diante de Deus. Se for preciso, chore diante de Deus, se for preciso, alegre-se diante de Deus, mas fala aquilo que vai na sua alma. Se você está alegre porque Deus está a abençoá-lo, deu-lhe talvez uma casa nova, tem abençoado no seu trabalho, tem-lhe dado alegria no coração, tem apoiado e resolvido conflitos familiares, louva a Deus dizendo: Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos que tu me dás. Se você está angustiado, diga: Senhor, o coração me dói, estou angustiado, preciso da tua ação, vem consolar o meu coração, mas fala aquilo que vai na sua alma. Então, o primeiro aspecto para crescer na fé é ler a Bíblia, o segundo aspecto para crescer na fé é a oração, e o terceiro aspecto para você crescer é: visite uma comunidade cristã, integre-se numa comunidade cristã, visite uma igreja próxima da sua casa. É fundamental você ter essa relação com outras pessoas, porque é no relacionamento com outros que eles nos vão, de alguma forma, apontar as nossas falhas. Vão dizer: olha, aqui erraste, precisas corrigir ali. Se nós estamos sozinhos, nós achamos que somos as pessoas mais perfeitas do mundo. Se nós estamos sozinhos, nós achamos: eu sou tão impecável que eu já devia estar no céu. Mas quando nós nos relacionamos com outros, começamos a verificar os nossos defeitos. Começamos a ver como somos teimosos, começamos a ver como somos imperfeitos, começamos a ver como nos irritamos. E então é fundamental você visitar uma comunidade cristã, para que aí Deus vá transformando o seu caráter. Então estes três aspectos são vitais: leia a Bíblia, ore e visite uma comunidade cristã, uma igreja próxima da sua casa. E você verá que esse seu crescimento na fé em Cristo Jesus lhe trará a alegria e a paz de Deus, que excede o entendimento e que vão guardar o seu coração. E fique em paz, porque se você fez a oração que nós fizemos hoje aqui, o seu nome está inscrito no livro da vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.